Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Naomi Totuzzi, de Matemática Básica e Aplicada. Vou começar falando um pouco da minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo da altura dos ombros, cor castanho escuro e cacheado. Estou vestindo uma camisa de cor salmão, abotoada, uma calça de cor azul escuro e um sapato de salto marrom. Estou no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com os pontos interligados na cor cinza e à minha esquerda uma parede branca também com os dizeres EAD mudando realidades na cor verde. Meu sinal na comunidade surda é este. Então, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre porcentagem. Os objetivos da nossa aula de hoje será calcular aumentos e descontos percentuais, aplicar cálculos de margem de lucro e promoções, interpretar resultados e tomar decisões com base em cálculos percentuais. O que é porcentagem? Porcentagem é a representação de uma razão ou proporção cujo denominador é 100. Expressa-se usando o símbolo, né? Símbolo de porcentagem, que acredito que muitos de vocês já tenham visto, sendo amplamente utilizada para indicar partes de um todo em termos relativos. Quando a gente está lidando com porcentagem, a gente está querendo facilitar o entendimento daquela quantidade. Por que que a gente faz essa divisão em 100 partes? Por que a necessidade? Se vocês já perceberam, as porcentagens é muito vista em promoções, é muito vistas em aumentos, é muito vista em dados, principalmente dados estatísticos, né? Então, a gente consegue ter uma noção daquela quantidade muito melhor, uma interpretação daquela quantidade muito melhor, sem precisar saber os valores, tá? Como, por exemplo, se eu disser que em uma sala de aula 50% dos alunos foram reprovados e 50% dos alunos foram aprovados, alguns, eu espero que a maioria, vão entender que a metade da turma foi reprovada e a outra metade foi aprovada, independente da quantidade de alunos daquela turma. Pode ser uma turma com 40 alunos, com 20 alunos, com 100 alunos. Independente daquela quantidade, eu consigo ter a interpretação de que metade foi reprovado e metade foi aprovado, tá? Então, quando a gente lida com porcentagem, a gente tem uma interpretação sem necessitar de valores exatos. A gente vai dividir em partes e a gente consegue identificar, tá? Como, por exemplo, quando a gente está olhando ali a barrinha do celular, alguns celulares vêm identificação em porcentagem. Quando o seu celular está completamente cheio, ele está 100%. Quando ele está pela metade, ele está em 50%. Quando ele está assim a ponto de desligar, ele está em 1%. E quando ele está descarregado, ele está em 0%. Tá? Então, a porcentagem é muito vista na nossa realidade, no nosso mundo, no nosso meio, ok? Então, temos aqui um exemplo de porcentagem. Nós temos 3 representações da porcentagem, né? Ela com o símbolo de porcentagem, o valor, aqui a gente tem 30%. Ela em forma de fração e em forma de número decimal. E aí a gente também tem a representação de porcentagem em um disco, né? Normalmente, quando está carregando, quando a gente está fazendo o download de algum arquivo, quando a gente está vendo a barrinha da bateria do celular, a gente pode ver algumas maneiras parecidas com essa, né? Então, a gente tem aqui 30%, representado em barrinha circular. Então, vamos lá. Como é feito o cálculo de uma porcentagem? Vocês viram que eu mostrei na parte anterior, no slide anterior, a porcentagem sendo mostrada de 3 formas. Em forma de porcentagem, em forma de fração e em forma de número decimal. Para que eu faça o cálculo da porcentagem, para que eu descubra aquela porcentagem daquela quantidade ali, quanto que ela representa, eu preciso transformar esse meu número que está escrito em forma de porcentagem em forma de fração ou em forma de número decimal. O que nós temos? A porcentagem
esse símbolo de porcentagem aqui, como a gente viu, ele representa que o número está dividido em 100 partes. Então, basta eu pegar o número que está aqui, né? Colocar ele no numerador e dividir por 100, porque é exatamente isso que representa a minha porcentagem. 15% é, na verdade, 15 dividido em 100 partes, 15 dividido por 100. E eu quero saber quanto é 15% de 500. Se eu tivesse um desconto, eu tenho um produto aqui que custa R$500 e eu vou ter 15% de desconto. E eu quiser saber quanto é que eu vou ter de desconto em reais, qual vai ser em valor, em dinheiro, esse meu desconto, não em porcentagem, eu não quero saber em porcentagem. Em porcentagem eu já sei que é 15%. Agora em dinheiro, quanto de verdade vai ser esse valor, esse desconto? Então aí, quando a gente tem, eu quero achar quanto é 15% de 500, eu faço uma multiplicação. Eu transformo, aqui na nossa primeira demonstração é transformando em fração, eu transformo essa porcentagem em fração e multiplico pelo valor. Então, a gente vai ter 15 sobre 100 vezes 500, multiplica numerador com numerador, 15 vezes 500, e depois divide por 100. Ou nós podemos fazer a simplificação, tá? Deixa eu demonstrar aqui. 15 sobre 100, né? 15 sobre 100 vezes 500, vamos ter o quê? Ou eu faço a multiplicação de numerador com numerador, né? Aqui no caso a gente tem implícito o denominador 1, que a gente tem em qualquer fração. Ou a gente faz a simplificação, tá? Como eu estou lidando com a multiplicação, eu posso simplificar os valores do lado de baixo com os valores de cima. Então, aqui eu posso dividir 100 por 10, 500 por 10. Aqui ficou 10 e 50. Eu posso continuar dividindo. 10 dividido por 10, 50 dividido por 10. A gente vai ter 5 sobre 1. 15 vezes 5, a gente vai ter ali 5 vezes 5, 25. Vai 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 75, 1 vezes 1 é 1. Eu não preciso colocar aqui embaixo. Então, a gente vai ter o valor aí de 75. Ou seja, né, 15% de 500 seria 75. Se eu estivesse aqui num contexto de desconto, na verdade, eu tive R$75 de desconto na minha peça, no meu produto, ok? E aí, outra forma de resolver é transformando a porcentagem em número decimal. A gente tem 15%, a gente já sabe que 15% é, na verdade, 15 dividido por 100. E a gente pode fazer essa divisão, transformar em número decimal e fazer a multiplicação normalmente. Então, 15 dividido por 100 é 0,15. 0,15 vezes 500, 75. São duas formas de resolver um cálculo de porcentagem. Sempre vai ser envolvendo a multiplicação, mas antes da multiplicação eu preciso transformar ou em fração ou em número decimal. Temos também uma última forma que não é tão usual, por ela levar um pouco mais de trabalho, que é utilizando regra de 3, tá? Então, a gente tem ali quais são as grandezas nesse caso. É o valor total, o valor em reais e o valor em porcentagem, tá? E aí a gente vai ter o quê? 500 vai representar o quê? 100%. Mas como assim 100%? Esse 100% ele não está na questão, mas a gente pode ter a interpretação, né? Se eu estou falando do meu valor total, esse é o valor total que eu tenho. 500 é o valor cheio, né? Ele não representa uma porcentagem, ele não representa uma parte. 500 é o valor cheio. Quando a sua bateria está cheia, quando a carga de um computador está totalmente cheia, ou quando está tudo completo, normalmente a gente diz que é 100%, né? Quando a gente atribui esse valor de todo, a gente sempre está falando de 100%, ok? Então, por isso que quando eu coloco ali 500, que é o valor total, eu faço a relação de 500 equivale a 100%. Vamos voltar aqui. Então, a gente tem aqui que 500 equivale a 100% e o valor que eu quero descobrir, né, que é o valor em reais, vai equivaler a 15%.
sempre que a gente está falando em regra de 3 aplicada à porcentagem, nós já vamos entender que elas são diretamente proporcionais, ok? Sempre que estamos falando de uma regra de 3 para achar porcentagem, para calcular porcentagem, elas sempre vão ser diretamente proporcionais, tá? Quanto maior o valor, maior a porcentagem. E aí a gente utiliza a propriedade, né? Então, a gente vai fazer meio pelos extremos, 500 vezes 15%, x vezes 100%. Como aqui em cima nós estamos falando de porcentagem, aqui embaixo nós estamos falando de porcentagem, a gente não precisa fazer a mudança, colocar aqui 100 sobre 100, 15 sobre 100. A gente pode fazer com os valores direto, ok? Então, a gente vai ter aqui x vezes 100 igual a 500 vezes 15. Resolvemos primeiro o que dá para resolver. 500 vezes 15, 7.500. O 100 está multiplicando do outro lado, vai passar dividindo, operação inversa. X é igual a 7.500 dividido por 100. Cancela os zeros, x é igual a 75. Ok? Então, essa é uma forma de resolver utilizando regra de 3. Mas, como vocês viram, é um caminho maior, né? A gente pode simplesmente multiplicar transformando em fração ou em número decimal. Então, não há tanta necessidade de usar a regra de 3 nesse caso, tá? Mas nós utilizamos a regra de 3 na porcentagem para outras coisas que nós vamos ver agora. Dando continuidade, como transformar em porcentagem? Eu tenho um valor ali, uma fração, e eu quero transformar ela em porcentagem. Como é que eu faço? Se eu tinha um valor, vamos raciocinar no anterior, tá? Eu tinha um valor. Meu meio de achar uma porcentagem era dividindo ela por 100, tá? Eu tenho 15 sobre 100, 15%. Quando a gente está indo para um caminho na matemática, a gente tem que também saber voltar. E a gente tem essa questão do inverso, como eu fiz nas equações. O inverso da multiplicação é divisão, o inverso da soma é subtração. A gente tem essas relações nas operações matemáticas. Então, se eu estou indo para um caminho, eu estou aqui com a minha porcentagem, 15%, e eu quero transformar ela em fração, eu pego o meu número e divido ela por 100. Quando eu vou fazer o caminho contrário, eu não vou por outro caminho, eu vou voltar pelo caminho que eu fiz. Então, se eu fui, qual seria o inverso? Se eu fiz uma divisão, qual seria o inverso? Fazer uma multiplicação. E uma multiplicação com o mesmo valor que eu fiz antes. É como se eu estivesse dando um Ctrl Z, como se eu estivesse voltando, desfazendo o que eu fiz no início. Ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma fração, 15 sobre 100, e eu quero transformar ela em porcentagem. Então, basta eu multiplicar essa fração por 100, que aí eu vou ter o valor dela em porcentagem. Então, multiplicação de fração, multiplicação de valores, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui a gente tem implícito 1, então 15 vezes 100, 1.500, 100 vezes 1, 100. Dividindo aqui, a gente vai ter 15. Como nós estamos querendo transformar em fração, a gente precisa colocar o símbolo da fração, da porcentagem. A gente está querendo transformar em porcentagem, a gente precisa colocar o símbolo da porcentagem, 15%. Então, 15 sobre 100 transformado em porcentagem é 15%, tá? Outro exemplo, com uma fração que não seja com o denominador 100. A gente vai ter aqui uma fração que não seja com denominador 100, por exemplo, 1 sobre 4. Eu quero transformar essa fração aqui em porcentagem. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma maneira, eu pego a fração, multiplico por 100, tá? Então, eu vou multiplicar isso aqui por 100 para transformar isso aqui em porcentagem. 1 vezes 100, 100. 4 vezes 1, 4. Aqui a gente tem um numerador maior que o denominador. 100 dividido por 4, 25. Eu queria transformar essa fração em quê? Em porcentagem. Então, o meu valor final tem que ter o símbolo da porcentagem. Então, qualquer fração nós conseguimos transformar em porcentagem. Basta multiplicá-la por 100. E no outro caso, a gente quer transformar
um número decimal em porcentagem. Da mesma maneira, a gente vai ter, se para a gente transformar uma porcentagem em número decimal, a gente dividia por 100, agora a gente vai multiplicar por 100, tá? O inverso, a gente voltando e aqui a gente indo, tá? Então, a gente vai ter aqui o número decimal, 0,32. Se eu quiser transformar em porcentagem, multiplico por 100. 0,32 vezes 100 é igual a 32%. Vamos para o próximo. Descontos em porcentagem, tá? Isso aqui é um tópico muito importante para quando nós estamos lidando com o comércio, com o comercial em si, ou também quando nós como consumidores, né, precisamos saber para não cair em fraudes, em descontos fraudulentos, né? Então, temos aqui o exemplo. Uma loja oferece 25% de desconto em um produto de R$200. Qual será o novo valor do produto? Nesse caso aqui, a gente tem a possibilidade de fazer diretamente, do jeito que a gente encontrou. Se ele vai ter 20% de desconto, 15% de desconto, 30%, seja qual for, eu posso achar quanto aquele valor equivale, né? Quanto é 15%, quanto é 30% daquele produto, quanto será, e aí depois eu diminuir. Mas existe uma forma mais direta da gente fazer isso, que a gente chama de fator de aumento ou fator de desconto, né? Que é o que nós vamos ver aqui. A gente tem aqui o fator de desconto. Como é que a gente calcula o fator de desconto? Sempre que a gente está querendo achar uma porcentagem de um número, a gente utiliza a multiplicação. A gente vai utilizar a multiplicação da mesma forma. Como nós estamos falando de desconto, nós estamos nos direcionando à operação de subtração. Por quê? O valor que eu tinha, se eu ia pagar R$1.000 em um celular e eu tive um desconto de R$20, para eu achar o novo valor, quanto que eu vou pagar, basta eu subtrair. Então, quando a gente está falando de desconto, a gente está falando de subtração, né? Que no caso, nós iríamos pagar R$980. Aqui, nesse outro caso, do fator de desconto, nós vamos aplicar uma subtração, tá? Uma subtração das porcentagens. Eu iria pagar 100%, mas eu vou ter um desconto de 25%. Então, primeiro a gente faz essa subtração das porcentagens, quanto é o valor original, que é 100%, menos a porcentagem de desconto que eu vou ter. E aí a gente faz 100% menos 25%, 75%. Aqui, quando eu multiplicar esses dois valores, eu já vou ter o novo valor do produto. Eu não vou ter o valor do desconto, eu vou ter o valor do produto. Então, como nós já vimos, para resolver uma porcentagem, nós precisamos transformar ou em fração ou em número decimal. Aqui eu vou transformar em fração, 75%, basta colocar um denominador 100, fica 75 sobre 100, e aí a gente faz a multiplicação com o valor original do produto, né? Numerador com numerador, ou nós podemos fazer a simplificação, né? Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros de cima, do 200, e a gente vai ter aqui embaixo 1 e aqui em cima o 2, né? No caso, 2 vezes 75. E 2 vezes 75, R$150. Ou seja, eu ia pagar no produto R$200, mas eu tive um desconto de 25%. Então, eu paguei R$150. Vamos para o próximo, aumentos em porcentagem. Tá? A gente vai utilizar o mesmo raciocínio, só que aqui a gente está falando de aumento, né? Se você recebe um aumento, a gente está falando de adição. Então, a gente, ao invés de subtrair as porcentagens, nós vamos somar as porcentagens, né? Então, vamos lá para o exemplo. Um fornecedor reajustou o preço de um produto em 12%. O preço anterior era 80%. Qual será o preço com reajuste? Né? Então, como é que a gente aplica aqui no fator de aumento? A gente pega o valor original do produto, do que qualquer que seja, né, o valor original, e multiplica pela soma das porcentagens.
100%, que é o valor original que eu tenho, e 12%, que é o quanto de aumento que eu vou ter. Então, 100% mais 12%, 112%. Para que a gente consiga resolver essa porcentagem, a gente precisa transformar esse número ou em decimal ou em fração. Transformando em fração, nós vamos ter aqui 112 dividido por 100 vezes 80. 112 dividido por 100 é igual a 1,12. 80 vezes 1,12, 89,60. Ou seja, o preço com reajuste é 89,60. Como eu falei para vocês, essa questão aqui de fator de aumento, fator de desconto, quando nós aplicamos, nós vamos ter o valor atualizado, reajustado, o valor já no final. Se a questão, se o problema, se a situação pedir que você diga só quanto que ele vai ganhar de aumento ou quanto que ele vai ter de desconto, aí nós fazemos a parte normal, né? A gente vai simplesmente multiplicar 80 vezes 12%. E aí, a gente fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar em 9,6, tá? Então, ele teve um aumento de R$ 9,60. Só que, como a pergunta é qual será o preço com o reajuste, como ele já quer o valor final já somado, já tudo pronto, a gente pode utilizar fator de aumento, que a gente teria 89,60. Uma questão de margem de lucro. Um exemplo, um comerciante compra um produto por R$ 50 e vende por R$ 75. Qual a margem de lucro percentual? Tá? Quanto que ele vai ter de lucro com esse novo preço, né? Com esse preço de venda? Então, primeiro a gente tem que ver quanto foi que ele teve de lucro. Se ele vendeu por 75 e comprou por 50, então ele tem R$ 25 de lucro. Mas quanto que isso representa em porcentagem? Quantos por cento, na verdade, ele está tendo de lucro? Né? Então, a gente pode fazer essa representação. Quando a gente quer um número inteiro, que não esteja em forma de fração, não esteja em forma de número decimal, para que a gente transforme em forma de porcentagem, a gente utiliza a regra de 3, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, as duas categorias, que é o valor original, os valores, os preços, e os valores em porcentagem, tá? E a gente tem as categorias. 50 é o valor original, é o valor cheio, é 100%, é o valor do produto. E R$ 25 é o quanto eu estou tendo de lucro. Então, eu quero saber quanto que isso representa em porcentagem, né? Do meu valor, da minha porcentagem original. E aí, a gente, como eu falei para vocês, porcentagem sempre é diretamente proporcional. Então, 50 vezes x, 25 vezes 100, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, fazendo já as aplicações, a gente teria aqui, na verdade, 50 vezes x é igual a 25 vezes 100, né? Se a gente passar o 50 para o outro lado dividindo, a gente vai ter x é igual a 25 vezes 100 dividido por 50. Então, 25 vezes 100, 2.500. 2.500 dividido por 50, a gente vai ter 50%. Por que a gente coloca esse símbolo de porcentagem? Porque o valor que eu quero descobrir está na categoria das porcentagens. Então, o valor que eu encontrei no final é uma porcentagem, tá? Então, quanto que eu tive de lucro? Qual foi o percentual de lucro da minha margem de lucro? 50%. Ou seja, eu estou tendo 50% de lucro na minha venda, no meu produto. Uma questão de comissão, tá? Vamos lá. Um vendedor recebe 5% de comissão sobre as vendas. Se ele vendeu R$3.000 em produtos, quanto recebeu de comissão? Então, vamos lá. Aqui ele simplesmente quer saber a comissão dele, né? Ele não quer saber já o valor final, o valor somado, o valor descontado. Ele quer simplesmente saber quanto que representa, né? Esses 5% de comissão, quanto que representa. Então, a gente vai fazer o cálculo utilizando a porcentagem normal, né? Como é que eu calculo uma porcentagem de um valor? Eu faço a multiplicação dessa porcentagem. Então, é 5% de R$3.000 que ele vendeu em produtos, né?
preciso transformar essa porcentagem. A gente vai ter 5 sobre 100 multiplicado pelo valor do produto, das vendas, né, que ele teve. 5 sobre 100 vezes 3.000, a gente faz aqui as simplificações. 5 vezes 30 é igual a R$150, ou seja, ele vendeu R$3.000 em produtos e ganhou R$150 em cima dessa venda, R$150 de comissão. Então, em relação a esses exemplos que a gente teve, na gestão comercial é muito usual, né? Quando a gente vai fazer o cálculo de porcentagem, cálculo de comissão, a porcentagem também ela está incluída em juros, né? Normalmente os juros, as multas, tudo é dado em porcentagem, né? Então, se a gente quer descobrir, eu quero saber qual é a minha margem de lucro, ou eu quero saber, eu quero um produto, eu quero ter 50% de lucro, né, em cima desse produto, quanto é que eu vou precisar vender, qual vai ser o meu novo valor de venda, né? Ou então, eu quero saber quanto que eu vou dar de comissão para o meu funcionário, ou então eu quero saber quanto que eu estou ganhando de comissão, qual seria um valor que não vai afetar os meus lucros, que não vai afetar o meu orçamento, né? Então, esses cálculos de porcentagem são muito importantes, tanto na vida pessoal quanto na vida financeira, profissional, comercial. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês aproveitem os estudos e nos vemos na próxima aula com o valor do dinheiro no tempo e juros simples. Até a próxima aula! Educação à distância, mudando realidades.